O filme escolhido é Ladrões de Bicicleta, de 1948, do diretor Vittorio De Sica, que também era ator. É um filme que é do período compreendido, chamado de neorrealismo italiano, que naquela época era uma época pós-guerra, né, que demarcava aquela realidade social, que era de muito desemprego, de fome e de miséria, né? Neste filme, como era mais ou menos a linha daqueles filmes daquela época, era um filme que era realizado com um orçamento módico, era um filme realizado em locações externas, né, cenários reais, para poder ser mais barato o custo. A iluminação era essencialmente natural também. Era um filme um pouco que tinha uma fonte ia beberar um pouco na fonte do primeiro cinema, né, aquela coisa cinema raiz, né, um pouco de cinema raiz. Se você observar, a imagem é muito acinzentada, né, utilização muito de planos conjuntos. E neste filme especificamente também atores não profissionais, no qual eu destaco dois. Eu destaco o Lamberto Maggiorani, né, que foi o escolhido, embora o Cary Grant seja a opção do produtor, Henry Fonda a opção primeira do Vittorio De Sica, mas acabou sendo o operário de Breda, que é o Lamberto Maggiorani. No papel do menino, brilhante, o ator Enzo Staiola, umas interpretações mais cativantes, infantis que eu já vi na minha vida, em especial nesse período. A única crítica que eles fazem na época é que, no caso do Lamberto Maggiorani, embora seja um ator não profissional, foi utilizado na dublagem dele voz de um ator profissional. Então fizeram uma crítica com relação a esse detalhe. O filme, ele se passa naquela Roma pós-guerra, afetada pelo desemprego, pela fome, enfim, por poucas opções de trabalho, e no qual o personagem principal, o Antônio Ricci, está em busca do emprego. Ele consegue um emprego, só que esse emprego, ele requer de maneira imprescindível que ele tenha uma bicicleta. Porque ele vai ter que... É o único meio de transporte para as pessoas pobres naquela época, né? Era um costume também italiano naquela época. E ele precisava da bicicleta, só que ele não tinha bicicleta, a bicicleta dele estava empenhada. Depois da mulher conseguir se desfazer de algumas coisas, nos lençóis, ele consegue reaver a bicicleta, retirada da loja do penhor e passa a trabalhar. E o trabalho que ele conseguiu na época não tinha muito, era um trabalho para colar cartazes. Ele está numa praça, próximo à praça, em Roma, colando o cartaz até da Gilda, que é interessante você abrir um parênteses. Gilda é dirigida por Charles Widor. Charles Widor foi o diretor do Vittorio De Sica, no filme Adeus às Armas, de 1957, e nesse filme, Vittorio De Sica ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Só um detalhe importante. Mas o que é importante nesse filme, a gente observar, é a cumplicidade existente entre o pai e o filho. É um filme, uma caminhada durante um dia, após esse trauma todo, ele com o filho atrás da bicicleta, atrás do ladrão. E é importante observar, ele sempre olhando para a figura do pai. É lindo, você vê os closes, são dando os closes no rosto dele, olhando para o pai, essa cumplicidade com o pai dele. Foi feito um teste de caminhada com ele, antes de fazer o teste de interpretação, para ver se ele acompanhava o passo apressadinho dele e o passo cadenciado do pai. Até isso foi observado pelo diretor, naquilo que Bazin chama de harmonia do desacordo. No final, o que acontece? Ele acha o ladrão, só que não consegue provar que ele é o ladrão da bicicleta. O policial fala para ele: meu filho, você não tem condição, não tem prova, não pode fazer nada. Embora ele tenha reconhecido o ator do fato, o autor do fato. E ele, desesperado, ele fala: o senhor não sabe o que isso significa para mim. E a bicicleta dele, que era um meio de vida, de sobrevivência dele e da família dele, que ele havia perdido. No final, desesperado, ele tenta furtar uma bicicleta, né? Só que é preso pelos populares e pela vítima. E depois ele apanha, é esbofeteado e apanha. Só que o que dói mais nele não é a dor física, é ele ouvir da vítima que o liberava: que belo exemplo você deu ao seu filho. Aquilo doeu mais no fundo da alma dele. E no final, após isso, o filho, novamente olhando com aquele olhar pidão para o pai, segura a mão dele e eles continuam naquela triste caminhada. Esse filme encantador e brilhante, que mexe com as nossas emoções por aquilo que mostra, não por aquilo que é fabricado, que é maquiado, mas pela aquela essência que é típica desse período, né, do realismo italiano. Obrigado.